Enterrado hoje em Pacajá, norte do Pará, o corpo do agricultor Obed Loyola de Souza, de 31 anos. Ele foi assassinado na semana passada dentro de um assentamento. Casado e pai de 3 filhos, é o 5º trabalhador rural morto em menos de um mês no Pará. Há alguns meses, ele discutiu com madeireiros que agem na região. Veja agora outros destaques desta terça-feira. Acidente envolvendo um ônibus e 2 caminhões deixa mais de 40 feridos, 18 em estado grave, na rodovia BR-101, em Campos, estado do Rio. Depois de atingir a traseira de outro caminhão, a carreta bateu de frente com um ônibus. Última vítima do atirador da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, recebe alta, depois de quase 2 meses internada. Tayane Monteiro, de 13 anos, teve lesão de medula e agora vai precisar de outro tratamento para recuperar o movimento das pernas. Polícia acaba com festa regada a drogas em Belo Horizonte. 23 pessoas, entre elas 3 adolescentes, foram levadas para a delegacia. Madrugada de frio intenso e geadas no sul do país. Em Santa Catarina, a temperatura chegou a quase 6 graus negativos em Urupema e a 4 graus negativos em São Joaquim. Polícia prende 10 pessoas acusadas de vender drogas dentro de um shopping center em Curitiba. Usuários de alto poder aquisitivo faziam a compra e o pagamento dentro do shopping e recebiam a droga na área externa. Ex-senador e ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, é denunciado pelo Ministério Público como chefe de um esquema de corrupção envolvendo o Banco Regional de Brasília. Segundo a denúncia, Roriz teria usado o banco para desviar recursos públicos e lavar dinheiro. Olha, eu quero incluir agora uma pergunta aqui da Daresi, que ela fala assim: vocês podem dar umas dicas aí como prevenir bullying? Tem muito na minha escola, as pessoas me pedem ajuda, mas não sei o que fazer. Eugênio. A questão é mais cultural, de mentalidade, de hábito, de diálogo, do que propriamente algo que possa ser resolvido por uma lei dura, implacável, punitiva. É preciso conversar sobre isso, não tem outra maneira. Não existe uma lei que vai dizer as pessoas precisam ser amistosas, amáveis e gentis e vai resolver o problema. Não vai resolver o problema do bullying. A escola precisa encarar isso como uma questão didática, uma questão educativa e formativa, dialogando, é a única maneira. O jornal Folha de São Paulo estampou hoje na primeira página um flagrante fotográfico da Cracolândia, região central da capital paulista, onde a venda e consumo de drogas acontecem a céu aberto. A notícia não é nova, mas um detalhe chama a atenção: um rosto em particular identificado no meio da multidão. A edição de hoje da Folha colocou uma sequência de 4 fotos tiradas na sexta-feira passada, às 10h40 da noite. Nelas aparece um homem de terno e gravata se aproximando do traficante, comprando a droga e acendendo um cachimbo, possivelmente de crack. Os rostos dos personagens dessa tragédia urbana são mostrados abertamente, mas o Jornal da Cultura optou por preservá-los. Este advogado especialista em direito civil entende que a lei protege a imagem do cidadão e que pode haver um embate jurídico, caso o personagem decida processar a Folha. Essa imagem, inclusive, ela é tão bem resguardada pelo ordenamento jurídico que ela só pode ser veiculada mediante expressa autorização daquele que teve a sua imagem captada. É um caso bastante complexo porque, embora o sujeito esteja, de um certo modo, restrito num ambiente para o consumo e uso de droga, ele, ao mesmo tempo, está sujeito ou vulnerável a que essa sua conduta seja flagrada por quem quer que seja. O que poderíamos dizer até que, se fosse, então, possível direito de indenização para o engravatado, também seria para os demais que estão ali sendo expostos nessa situação. A reportagem do Jornal da Cultura entrou em contato com o jornal Folha de São Paulo e recebeu as respostas por e-mail. Segundo a Folha, o fato de o personagem ter sido fotografado no meio de uma rua movimentada exclui a hipótese de invasão de privacidade. O jornal não considera ter submetido o personagem à execração pública e afirma que não era essa a intenção. A Folha admite que as fotos já seriam chocantes mesmo sem revelar o rosto do personagem.
mas enxerga um aspecto noticioso ao revelá-lo, por não ser comum um homem de meia idade, de terno e gravata, no meio de maltrapilhos. E acrescenta que a notícia causou comoção pelo fato de o homem aparentar ser de classe média. Vocês concordam que é um assunto complexo, como diz ali o advogado? É claro que é um assunto complexo, mas antes de tudo, é muito interessante que esse telejornal de uma emissora pública, transforme isso num assunto digno de ser discutido, porque isso interessa a sociedade e normalmente passa batido pelos telejornais. Interessa a sociedade por quê? Em primeiro lugar, porque trata do nível, da qualidade, dos compromissos éticos que a imprensa tem ao tratar dos assuntos cotidianos que acontecem numa rua da cidade de São Paulo. O advogado que acabou de falar, ele tem razão ao dizer que o assunto é complexo. De fato, é complexo. Mas nós não podemos esperar que o jornalismo só possa agir, só possa fotografar e publicar uma cena pública mediante autorização dos que ali aparecem. Nós todos os dias vemos em jornais e emissoras do mundo inteiro fotografias de ambientes, praças, ruas que são usadas para o consumo de droga, em Portugal, em vários países, várias cidades. E em todos esses lugares aparecem fisionomias que podem ser facilmente reconhecidas. Então, todos os dias nós estamos vendo pessoas expostas ali. O que chama atenção agora é que nós temos esse cidadão de terno e gravata que aparentemente não gostaria de ser publicamente identificado como um consumidor de crack. Porque os outros lá agem como se não tivessem nada a perder. Para eles... Podem ser até de classe média, né? Podem ser até de classe média, podem ser ex-leitores dos jornais e entraram nessa, já não ligam mais para isso, já não tem mais uma reputação a preservar. Verdade. O que acontece é que há uma identificação clara entre o leitor do jornal, o leitor médio de um diário como a Folha de São Paulo e aquele sujeito que aparece na foto. E aí o próprio leitor se sente exposto e se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Quer dizer que eu posso ser fotografado em qualquer momento na rua? Pode. Na porta de um bar de reputação suspeita? Eu posso ser fotografado indo a Cracolândia e isso vai aparecer na primeira página do jornal? Quer dizer que eu não tenho mais garantia? Não, e ali ele está sendo dito que ele é um dependente, ele é um consumidor de droga. É o que a notícia diz. Pois é, ele pode dizer que foi lá fazer uma pesquisa, que estava lá a serviço de outra coisa. Pode dizer, mas veja só, existe fundamento no argumento do jornal, que aquilo se passa numa rua pública, portanto, aquilo não está acontecendo dentro de um domicílio, não há invasão de um domicílio. Então, esse ponto é favorável à conduta que o jornal adotou. Mas existe um outro lado. Existe um outro lado. Será que o jornal pode ser uma espécie de vigilância dos costumes ao expor um consumidor que vai buscar droga num lugar, não contando com a possibilidade de aparecer na primeira página do jornal? Então, quero até introduzir aqui um comentário de um internauta que fala o seguinte: a foto é importante, exemplifica com excelência a penetração destas drogas na nossa sociedade. Que eu acho que era o que o Demetrio estava falando. A foto evidencia de uma maneira brutal um outro fato com o qual nós fomos nos acostumando, né? As pessoas são capazes de se acostumar com qualquer coisa. Então, nós fomos nos acostumando com a existência, numa certa parte da cidade de São Paulo, de uma cracolândia. Isso significa que as autoridades públicas municipais, eleitas e que recebem os impostos dos cidadãos, toleram ao longo de anos e anos e anos, a existência de uma cracolândia, como se fosse mais um shopping center, né? Como se fosse uma feição da cidade. E existe toda essa discussão muito importante que o Eugênio está fazendo, e existe uma outra. Até quando os contribuintes e eleitores vão tolerar que as suas autoridades permitam que uma parte da cidade seja dedicada à destruição da vida das pessoas, em público, que é o que acontece na Cracolândia.
A agência meteorológica da Argentina informa que a nuvem de cinzas do vulcão Puyehue está perdendo força. Mesmo assim, os aeroportos da Argentina e Uruguai permaneceram fechados boa parte desta terça-feira, prejudicando os voos aqui do Brasil. No início da tarde, a Gol informou que tinha retomado os voos para Buenos Aires e Rosário, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Segundo a Força Aérea Brasileira, as cinzas do vulcão perderam intensidade, permitindo pousos e decolagens. Quem tentou viajar pela manhã não teve a mesma sorte. Todos os voos estavam suspensos. Na Austrália, a Qantas cancelou mais de 300 voos por causa da nuvem de cinzas que também paira sobre a Oceania. Outras companhias foram pelo mesmo caminho e deixaram milhares de passageiros nos saguões dos aeroportos. Na Argentina e no Chile, outro problema é causado pela espessa camada de cinzas que cobre as cidades. O governo local distribuiu máscaras para evitar que as pessoas respirem as partículas que podem provocar irritação nos olhos e nos pulmões. Já os pecuaristas temem perder o rebanho. Com as pastagens encobertas, os animais não têm onde se alimentar. Astronauta italiano que está a bordo da Estação Espacial Internacional envia uma série de fotos da Terra registrando paisagens incomuns. O resultado você vai ver agora. Nos mais de 100 dias em órbita da Terra, Paolo Nespoli captou imagens como esta do deserto da Arábia Saudita e também o traçado do Rio Nilo, no Egito. Nesta outra, vemos uma área congelada ao norte do Canadá e a costa oeste da Austrália. Ao passar sobre o Brasil, o italiano registrou as curvas dos rios São Francisco e Paraná. Todas as fotos tiradas pelo astronauta italiano estão no site da NASA, que aparece no seu vídeo. Olha, até hoje essas imagens tiradas do céu em direção à Terra comovem. Eu me lembro de uma canção de Caetano Veloso que dizia: sim, quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, o nome da música é Terra. Mas essas você podia cantar, não precisa ficar com vergonha, você adora cantar. Não se trata disso, se trata de enfatizar a letra, porque essa letra revela a poesia que existe nesse tipo de foto. A gente se comove até hoje, por mais banalizado que esse ângulo esteja, quando vê uma fotografia do lugar em que a gente vive com formas tão bonitas, parecem obras de arte. É uma coisa muito comovente. E é óbvio que o astronauta italiano estava tão inspirado devido à distância imensa que ele está da Itália e do Silvio Berlusconi. Então, com isso ele ganhou inspiração para essas grandes fotos. Vai dever, hein? Cantar essa música, fica fazendo número aí. Bicicleta em São Paulo é uma escolha perigosa ou uma boa opção de transporte? Para tirar essa dúvida, o Jornal da Cultura resolveu acompanhar um paulistano que usa a bicicleta todos os dias para ir e voltar do trabalho. Nossa aventura começa no trabalho do empresário Leandro Valverdes. O escritório fica na Vila Mariana, zona sul da capital. Nosso destino será a casa dele no Butantã, na zona oeste, a cerca de 10 quilômetros de onde estamos. Logo na saída, deixamos uma rua tranquila do bairro para cair no trânsito pesado. Não demora muito, encontramos um mar de carros em alta velocidade. Nós estamos cruzando aqui uma das artérias da cidade de São Paulo, a 23 de maio. Leandro, ali embaixo é suicídio. Bom, ali acho que nem dá vontade de sequer andar numa via como essa. De volta às Magrelas, transitamos por ruas mais estreitas, mas nem por isso o trânsito fica menos intenso. Sem alternativas, começamos a andar em meio aos automóveis. Algumas curvas adiante e chegamos em um bairro arborizado e com bem menos carros nas ruas. Para quem adota a bicicleta no dia a dia, o segredo é você ir descobrindo esses caminhos que podem até ser um pouquinho mais longos, mas sem dúvida são mais seguros. Exatamente, porque você não tem pressa, assim, de bicicleta você vai chegar antes na maior parte das vezes. Então, assim, de bike sem pressa você vai chegar antes, não precisa correr. Mas as opções praticamente desaparecem na hora de cruzar o Rio Pinheiros. O trânsito na ponte da cidade universitária é perigoso, mas não tem jeito, precisamos encarar. Aqui deu medo. Esse trecho eu acho que é o mais complicado do nosso trajeto, mas eu queria ressaltar que, na realidade,
cruzar as pontes é difícil para o pedestre. Então, quando você me perguntou assim, se é viável usar a bicicleta, na medida que é viável ser pedestre em São Paulo. Mais algumas pedaladas e chegamos ao nosso destino, a casa do Leandro. Estamos ilesos, mas não 100% seguros. Tem essa coisa da infraestrutura que a gente não pode negar. Ainda há muita carência, só que não é o primordial. O primordial que falta aqui e que é diferente de qualquer país civilizado é o respeito para com quem está numa bicicleta, para com quem está andando como pedestre. Bom, vamos agora direto ao nosso pronto atendimento na redação, onde os nossos internautas estão mandando perguntas. Eu gostaria de introduzir aqui uma pergunta, Horácio Figueira, da Lilda Dias, que talvez você tenha aí também, que ela diz o seguinte: ciclista é igual motoqueiro, acham que as leis de trânsito não se aplicam a eles? Alguns agem assim, realmente como se fossem pedestres, andam na contramão, em cima da calçada, não respeitam o semáforo vermelho, nem semáforo de pedestre. Então, para que haja uma convivência pacífica, você tem que respeitar tudo que está no código, tanto o pedestre, o ciclista, o motociclista e o condutor de veículo de uma forma geral. Tem algumas perguntas aqui que eu queria só passar rapidamente, Cristina. O Luciano Novaes pergunta se eu ando de ônibus, metrô. Sim, ando de ônibus, metrô e trem e reclamo quando eles estão lotados e principalmente que ficam presos no congestionamento. Se eu teria coragem de andar de bicicleta em São Paulo? Não, talvez até pela minha idade, mas eu não me sentiria seguro, não. Eu acho que ainda a gente está um pouco longe, né, desse exemplo que vocês deram, mas é o caminho. Acho que tem que haver uma convivência, a gente acostumar a ver a bicicleta como um outro meio de transporte, sim, alternativo e não poluente, né? A questão que o automóvel é um transporte egoísta, mas eu prefiro ele do que o transporte coletivo ruim, eu concordo com o Fredson, né? Um transporte coletivo indigno não é bom para ninguém. Agora, a gente tem que abrir mão do espaço viário para que o ônibus possa fluir. O metrô hoje, mesmo superlotado, ele é utilizado por milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Por quê? Porque você garante o tempo de percurso. Hoje, no ônibus, você não garante nada. Você chega no ponto, não sabe que horas que o ônibus vai passar, se você vai conseguir embarcar e depois que você embarcou, o tempo de percurso nessa viagem. Então, isso é complicado. E o Emilson Nunes pergunta se o pedestre deveria ter a prioridade como tem em outros países. Total, na minha opinião, inclusive, tem um erro estratégico da engenharia de tráfego no Brasil, não é só em São Paulo, é no Brasil, que quando se coloca um grupo semafórico num cruzamento para evitar acidente entre veículos, em poucos casos, né, é uma porcentagem muito pequena, se coloca o grupo semafórico para atender o pedestre. Então, a gente está brigando para que isso seja uma regra geral. Eu coloco o semáforo para veículo, eu tenho que ter o foco para o pedestre com o tempo adequado para a travessia. Esperar que o motorista pare para que o pedestre atravesse numa conversão, por exemplo, eu acho que é um sonho ainda de 30, 40 anos para frente. Agora, Horácio, o que pode ser feito para que as pessoas se sintam atraídas a usar o ônibus? Além de existir, claro, que tem lugares que não tem ônibus, então não dá para você falar, vai de ônibus porque não tem ônibus. Mas mesmo a frota que a gente tem hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, o que pode ser atraente para as pessoas? Falar... A prefeitura precisa ter a coragem de pegar o viário nobre da cidade de São Paulo e colocar a serviço do ônibus. Hoje, a velocidade dos ônibus nos supostos corredores, que eles são paradores, né? Você autoriza o táxi a entrar, entra o automóvel particular de forma irregular, a moto, veículo de polícia, enfim, atrapalha toda a operação dos ônibus. Então, você tem velocidades baixíssimas, abaixo de 15 km por hora, na maioria dos corredores de ônibus, nos horários de pico na cidade de São Paulo. O que fazer? Nos horários de pico, você precisaria pegar uma faixa para operação e outra para ultrapassagem, ou seja, duas faixas para o ônibus por sentido nos períodos de pico. Você está falando em velocidade para esse ônibus. Primeira coisa, se o ônibus estiver vazio, ele não adianta nada. Se ele estiver vazio a 8 km por hora, não atrai ninguém. Fora isso, tem alguma questão de conforto? Total. O ponto de ônibus coberto? Você precisa ter abrigo, informação, frequência de ônibus adequada, você precisa troncalizar esses corredores, ou seja, você não pode ter um corredor tipo Rebouças que passem 30, 40 linhas de ônibus. Você tem que ter linhas tronco que a cada minuto passem e limpem esse ponto atendendo o usuário, como é uma rede de metrô. Esses pontos precisam ter conforto, qualidade e precisaríamos tirar todos os veículos do corredor de ônibus, ou seja,
O corredor é de ônibus. Horácio, tanto o Demétrio quanto o Eugênio querem fazer uma pergunta para você aqui. A minha é muito curta. Para tirar carro da cidade de São Paulo, é preciso tirar carro da cidade de São Paulo. Ora, isso só se faz com algum tipo de proibição, com restrição, talvez com aumento do rodízio, mas é preciso um impedimento, uma barreira. Qual seria a solução? Eu não proibiria ninguém de comprar carro e nem de usar, só que ele só vai usar no espaço que sobrar do viário. Volto a dizer, eu acho que o pedágio urbano é uma coisa que, se for pedágio de R$3, não resolve nada, que todo mundo vai pagar. Se for o de Londres, que é 8 euros, aí a gente está falando em coisa de R$25, aí ninguém vai querer pagar. Aí a gente estaria entregando o viário para a classe de renda mais alta, né? Então, eu acho que não precisamos restringir o uso do carro. O que a gente tem que oferecer é um transporte de alta qualidade para que a pessoa se sinta desestimulada. A hora que eu fizer um percurso de carro e demorar 2 horas e fizer o mesmo percurso de ônibus e demorar 40 minutos, eu atrair o usuário, é lei de mercado. Eu preciso oferecer qualidade, com conforto, com frequência e com velocidade. Ônibus vazio, volto a dizer, se ele estiver vazio e andar abaixo de 10 km por hora, ele só atrai o motorista e o cobrador que tem obrigação de estar a bordo desse veículo. Demétrio. O negócio é o seguinte, depois de décadas e décadas de políticas do poder público em São Paulo, como em tantas megacidades, que foram políticas favoráveis aos automóveis, ao transporte individual, na verdade, né? Hoje, o transporte por automóvel em São Paulo e em várias megacidades do mundo se transformou num transporte de massas. Os pobres também andam de carro. Eu concordo com tudo que você disse, só que eu acho que está faltando uma palavra em toda essa história. Porque para se tirar carro da rua, para se criar mais faixas de ônibus, corredores de fato de ônibus, é preciso um investimento pesado em metrô. Está provado que no mundo inteiro o transporte público urbano de massas nas grandes cidades não pode prescindir de um metrô denso. No lugar disso, o nosso prefeito está dando 260 milhões de dólares para a construção de um estádio para a Copa do Mundo. Eu sei muito bem que o metrô é coisa do governo do estado, mas a prefeitura, se tem esse dinheiro... Vai ver que eles vão fazer uma estação de metrô lá no meio do estádio. Então, eu queria a tua opinião sobre esse negócio de tirar o dinheiro de São Paulo e entregar para arenas de futebol. E também sobre o metrô. Não, isso é absurdo, né? Não vou nem comentar, quer dizer, você pegar dinheiro que poderia ser investido em um corredor ou 2 corredores de ônibus na cidade de São Paulo para atender aí 400, 500 mil usuários por dia, para atender um investimento privado de um estádio de futebol. Então, isso aí acho que é fora de discussão, é um absurdo, na minha opinião. Agora, a questão do metrô, Demétrio, é o seguinte, você precisa ponderar. Com 1 km de metrô, você constrói 20 km de corredores de ônibus. Então, é uma questão de adequar a velocidade de implantação de metrô com corredores de ônibus. Agora, volto a dizer, eu preciso pegar o espaço nobre do viário e colocar a serviço do transporte coletivo e mostrar para a sociedade que é possível ter um transporte por ônibus de alta qualidade. Bom, a gente vai adiante aqui, depois a gente volta mais uma vez com o Horácio lá da redação. Agilizar e quebrar preconceitos para facilitar a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Essa é a tarefa da Frente Parlamentar Mista da Adoção, instalada hoje no Senado. Os senadores pretendem debater o tema com a sociedade para tentar modernizar a legislação destinada a tirar milhares de crianças de abrigos e orfanatos. Um dos problemas é o fato dos candidatos a pais preferirem bebês brancos. A Frente Parlamentar entende que é preciso acabar com esse preconceito em relação a crianças maiores. Por esse motivo, deve formar parcerias com empresas de comunicação para uma ampla campanha nacional incentivando a adoção. Oficialmente, há cerca de 4.600 crianças em abrigos em condições de serem adotadas, mas organizações não governamentais estimam um número bem maior, 80 mil. E a adoção é o tema do quadro Pronto Atendimento de amanhã aqui no Jornal da Cultura. Nós vamos receber em nossa redação o advogado de família Sérgio Marques da Cruz Filho para responder as questões levantadas pelos nossos telespectadores. A seguir, o Santos dribla até Vulcão para jogar a final da Libertadores. E mais, Justiça manda prender o ex-jogador Edmundo.